Você já se perguntou por que comigo? Por que eu tenho zumbido? Por que eu sou tão sensível a sons? Então hoje esse vídeo é para você que está vivendo uma dor que ninguém vê e que às vezes parece um exagero aos olhos dos outros, mas que consome sua energia, seu sono e a sua vida. Vamos falar sobre dor, solidão e sobre como a ciência e a psicologia podem nos ajudar a entender e ressignificar esse sofrimento. É importante que a gente entenda que zumbido, hiperacusia e misofonia são transtornos sensoriais invisíveis aos olhos dos outros. A primeira dor, ela é física, ela é sensorial. E a segunda dor é a dor emocional, é a dor social, é a dor pelo julgamento, pela incompreensão e pelo abandono. Muitas vezes, com zumbido, hiperacusia e misofonia, a gente sente atrelado a eles um sentimento de vergonha, medo de parecer fraco e além de uma sensação de solidão profunda. Muitos pacientes sentem que ninguém entende e que até os profissionais que trabalham com isso muitas vezes minimizam o sofrimento de quem está vivendo essas situações. Isso gera culpa, um sentimento de injustiça e um luto não reconhecido. A gente tem bases científicas que amparam esses sentimentos. Existem estudos mostrando que a dor emocional e social ativa áreas semelhantes à dor física no cérebro. Pessoas com doenças invisíveis, como por exemplo fibromialgia, transtornos muitas vezes não visíveis fisicamente, depressão, ansiedade, sofrem frequentemente a experiência de um estigma e de uma invalidação social. E esse sofrimento é agravado pela ausência de uma linguagem comum para expressar esses sintomas sensoriais únicos. Existe uma ciência por trás do porquê eu, né? Existem processos cognitivos, relações com traumas, e a neurociência é capaz de explicar essa sensação, essa pergunta muitas vezes inquietante nas pessoas que têm condições sensoriais como zumbido, hiperacusia e misofonia. O sentimento de injustiça não é apenas uma emoção, é uma construção cognitiva. Quando a gente passa por experiências traumáticas ou dolorosas sem explicação, o cérebro vai buscar sentido para elas e muitas vezes não encontra. E aí a gente tem que pensar em conceitos que são muito importantes e que são explicados pela neurociência. O cérebro humano ele é programado para buscar causas e para buscar justiça. Existe uma teoria que é chamada de teoria da justiça imaginada, que foi relatada por Lerner, foi desenvolvida por Lerner lá em 1980. E ela relata essa condição do nosso cérebro humano de que quando a gente está em frente a situações inquietantes ou injustificáveis, a gente tenta buscar causas e tenta buscar justiça. Acontece que nem sempre a gente vai encontrar respostas tanto para a causa quanto para a justiça. Em situações sem respostas, surge o viés da autoatribuição ou da culpa. Então, eu devo ter feito algo errado, foi algo que eu fiz que está gerando isso. Transtornos sensoriais muitas vezes surgem após eventos de estresse ou de trauma que geram uma hiperexcitabilidade do sistema auditivo, acionando juntamente o sistema límbico, que é o sistema emocional. Quem relatou isso na ciência, lá em 1990, foi Powell J. Straboff, e ele é um pesquisador que até hoje está nativo, agora inclusive deve ter aposentado, estava para se aposentar, creio eu que já tenha aposentado, e ele descreveu um modelo neurofisiológico do zumbido, da hiperacusia e da misofonia, mostrando essa relação entre a via auditiva e o sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Então, a gente tem uma situação de solidão social e afetiva em quem tem zumbido, hiperacusia e misofonia. E muitas pessoas não relatam que perderam amigos, que perderam parceiros, que perderam apoio familiar depois de passar por hipersensibilidade auditiva ou depois de começar a apresentar zumbido. Muitas pessoas relatam não saírem mais de casa, não irem às festas, evitarem encontros, e parece bem lógico para quem tem essas situações.
E só que isso impacta profundamente a saúde mental. Então aqui a gente tem fatos e tem dados novamente amparados pela ciência, mostrando alguns estudos com pacientes com misofonia, que mostram que esses pacientes têm níveis mais elevados de isolamento social e ansiedade social, que é bastante lógico para a condição da misofonia. No caso do zumbido, a gente tem estudos mostrando que zumbido e hiperacusia estão associados a um aumento da solidão percebida e sintomas de depressão. Então, o isolamento é tanto para evitar os sons, quanto por não ser compreendido pelos outros. Como trabalhar esse sentimento de injustiça e reconstruir sentido na vida e nas experiências? Então, a pergunta por que eu, primeiramente, precisa ser acolhida, mas também precisa evoluir. Aos poucos, ela pode se transformar em o que eu posso fazer com isso que me aconteceu? Ferramentas terapêuticas como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, ela é uma ferramenta importantíssima, validada cientificamente, que ajuda a identificar distorções cognitivas, como, por exemplo, isso só acontece comigo, ninguém sofre como eu, ninguém está passando por isso, eu estou sozinho nesta situação. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, existem estratégias de tratamento diferenciadas, uma delas se chama terapia de aceitação e compromisso, a ACT, e o princípio da ACT ajuda os pacientes a lidarem com os sentimentos de sofrimento sem lutar contra o sofrimento. Então, é aceitar para poder evoluir. E além disso, a terapia cognitivo-comportamental, ela pressupõe a psicoeducação, seja ela individual ou ela em grupo, onde a gente vai começar a entender como o cérebro funciona e como ele está se programando, se estruturando para viver essa experiência. Isso tende a reduzir o sentimento de exclusão. Então, vou deixar aqui estratégias práticas para vocês fazerem no dia a dia de vocês. Primeira coisa, validar o sofrimento. Você não está exagerando. O sentimento ele é real e a sensação ela é real. Cultivar redes de empatia, seja grupo, seja os familiares que conseguem te apoiar, seja um companheiro, amigo, profissionais preparados para poder te ajudar, te amparar e te orientar durante esse processo. E reconstruir narrativas, sair do papel de vítima sem ignorar a dor. Ela é real, mas o papel de vítima vai fazer com que você fique amarrado numa situação nada favorável. A dor que você sente, ela é real e o que você viveu até agora não precisa ser o que você vai viver daqui para frente. Não é justo o que você passou e o que você está passando, mas é possível seguir em frente com sentido, com ferramentas e com mais compreensão. Você não está sozinho, procure ajuda, procure profissionais que possam te entender, te acompanhar e te orientar durante esse processo. Um grande abraço.